Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. Também você pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar o mercado de opções. Para ambos, basta você apontar a câmera do seu celular. E não deixe de se inscrever para a fila de espera do próximo treinamento operacional. O link está na descrição desse vídeo. Nesse treinamento, você obtém todo o racional do canal de uma forma estruturada, no maior detalhe, atualizado com as últimas pesquisas no mercado brasileiro. O fato de se promover, se travar a call no pó, tem feito muita gente confundir a estrutura que promovemos com a Jade Lisa. Não é. E iremos hoje, então, mostrar a diferença. Mas já que faremos essa viagem, aproveitaremos para falar sobre essa estrutura e concluir se afinal ela vale a pena ou não. A metodologia da Rocha Opções requer uma mudança de paradigma fundamental. O fato é que muitas pessoas olham para o lado errado de onde tem que vir a proteção das nossas estruturas. E nada melhor do que testar até onde a matemática nos leva para demonstrar isso. Abra a cabeça, venha comigo. Auditoria na Jade Lisa, vale a pena? Vamos ver, né? Vamos ver o que a ciência diz. Primeiro a gente tem um strangle normal, assim como é definido. Então você vai ter aqui o strike da put, o strike da call, e você então vai ter os dois lados sem absolutamente nenhuma trava. Então esse aqui é o strangle normal, que nós chamamos ele de strangle puro, puríssimo aí. O único ativo na qual a gente faz o strangle normal é o BOVA, porque aí nesse caso não há necessidade de se travar no pó. O segundo strangle é o strangle que nós promovemos no canal. Eu vou dar esse nome aqui. Se o Su pode dar nome, eu também posso, né? Strangle sólido. O que é o strangle sólido? É aquele que é travado no pó. Lógico que aqui não está na escala, né? Mais aqui para a direita, mas é muito isso, né? Você vai travar numa região mais profunda. Ou seja, nessa região aqui da direita, a linha de payoff mergulha para dentro. Não vou ficar aqui explicando as razões pela qual fazemos isso. Tem milhões de vídeos aí falando sobre isso. O foco aqui é falar sobre a Jade Lisa. E a Jade Lisa, quando então você compara aqui com o Strangle, nada mais é do que você aproximar a trava de tal forma que ela não entre numa região negativa. Então, o que você está fazendo aqui? Você está unindo a venda de uma put com uma trava de baixa com call, que é uma trava de crédito, e resultando aqui na Jade Lisa. Então, pode parecer... Ora, é óbvio que a Jade Lisa, aparentemente, parece ser melhor, porque ela seria um strangle aonde você não tem perda na parte superior dela. Será que é melhor mesmo? Vamos ver o que a ciência nos diz. Antes de mais nada, é importante que a gente fale um pouquinho sobre as travas de crédito no nosso mercado brasileiro. Devido ao sorriso de volatilidade, elas têm um perfil que não compensam. Então, a gente vê aqui uma trava curta, aqui como essa aqui. Apesar dela ser curta, ela não vai ser tão curta como normalmente a da Jade Lisa exige. Então, a gente tem aqui
um ganho máximo de 1.700 e uma perda máxima de 3.300. Então, você vê aqui que a POP é 53%, que é a chance do trade dar certo. Isso quer dizer que a chance do trade dar errado é 47%. Então, quando você faz a conta aqui do valor esperado, o que você descobre? Você descobre que o valor esperado ele vai contra você. Por mais que você tenha a estatística aqui levemente a seu favor, quando você perde muito mais. E uma probabilidade que não compensa você se submeter a esse risco. Você, então, quando... Aqui um outro exemplo, né, ganho máximo 600, perda máxima, aqui tem 85% de probabilidade. Quando você bota, então, o valor esperado de 85%, achando que vai vencer todas, quando você perde um valor muito grande, que mesmo sendo um percentual muito menor, você ainda vai ter a estatística contra você. E qualquer trava que você fizer lá, você vai chegar nessa conta aqui. Então, as travas de crédito, pelo menos no nosso mercado, elas não compensam, a estatística está contra elas. Tá? Então, não é uma questão de opinião, é uma questão de você confirmar isso na prática e fazendo as contas. Então, como eu falei, isso ocorre por causa do sorriso de volatilidade. E é muito interessante, né? Porque se você for olhar o prêmio, aqui o ATM ele vai ter um super prêmio. E aqui, aparentemente, vai ter um prêmio menor. Mas se eu fosse, então, comparar, assim, arranjar uma figura de linguagem, eu diria que é como você comparar um sacolé sendo vendido no deserto ou um sorvete gourmet italiano vendido na Suíça. Na Suíça tem sorvete de alta qualidade em cada esquina. No deserto não tem. Mas o que está valendo muito mais, com certeza, são as travas de deltas de strikes mais afastados. Porque, estatisticamente, está se supondo que a volatilidade do ativo vai alcançar um valor muito maior do que se considera aqui na região ATM. Então, qualquer trava que você fizer, qualquer trava, ela vai ter uma configuração desfavorável. Quando eu falo trava, não é no pó. Porque quando é no pó, é no centavinho, aquilo não come a rentabilidade que você vai ter. E hoje, como nunca, vai ficar claramente demonstrado como esse mecanismo acontece. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma grade com o mercado aberto da nossa ação mais líquida em opções. Então, o que você observa? Você observa aqui que a volatilidade implícita medida ATM, ela é muito menor do que todas as outras. Você vê aqui que ela começa perto de 40%, e que é o que é calculado aqui a nível de ação, mas ela vai até 65%, para vocês verem como ela se amplia no decorrer dos strikes. E aqui do lado da put também, você vê aqui, elas inicialmente aqui no 38, mas depois chegam a 40 e valores maiores aqui. Desse lado aqui, o sorriso está até muito menor que o lado de lá. Eu troquei aqui é call e na outra tela é put. Então, a gente vê aqui o sorriso de volatilidade quando ele é plotado. Você vê que tem distorção. Por que tem essa distorção aqui? É porque são strikes que estão com menos liquidez, então estão trazendo o resultado do último fechamento, que aí foi em outra situação. Mas você vê que grande parte está dentro de uma curva. Então, a gente vai chamar aqui do estrango travado, ou então sólido, vezes uma Jade Lizard. Então, está aqui um estrango que nós travamos, então você pode observar que, de fato, está travado no pó, 2 centavos
sendo que a call custou 0,24, aqui vendendo 1 quilo. Normal, delta 16. E a J.D. Lisa? Temos aqui o lucro máximo, então, de 540, porque é 56 centavos menos 2 centavos vezes 1.000 vai dar 540. Para você, então, conseguir fazer com que a trava ela trafegue aqui no terreno positivo, você tem que ir estreitando o strike até que ele fique muito próximo. Olha como ele teve que ficar próximo. Porque se eu afastar mais isso aqui, ele começa a ficar no terreno negativo. Então, para ele ficar no terreno positivo, que é o conceito da J.D. Lisa, eu tenho que aproximar muito a trava. E olha só a diferença entre os dois. Como se torna pequena, para que isso seja possível. Temos, então, um lucro máximo aqui muito inferior, de R$350, porque vai ser 32 mais 24, igual lá em cima, vai dar 56, menos 21, e dá 0,35 vezes 1.000, somente 3 centavos. Quando a gente compara, então, você adotando dos dois lados delta 16, você vai ter que na J.D. Lisa, você vai ter uma queda de lucratividade de 35%. Ou então você pode pensar que você fazendo um strangle, você tem um aumento de lucro máximo de 54%. Então, quando você tenta obter o maior lucro da J.D. Lisa, para a gente poder comparar, então vou fazer vários exercícios aqui. O que eu fiz aqui? Eu mantive a put no strike de 21,51 e fui aproximando a trava para ver se ela me dava um lucro maior, até ela chegar no máximo dela. E qual foi o máximo dela? No máximo dela foi na região ATM. Porque lembra que ela só estava me dando 3 centavos? Eu fui aproximando da região ATM para ver se ela me dava mais centavos do que aqueles 3 centavos. E no caso aqui deu certo, porque aqui ele deu agora 15 centavos. Então, o que a gente fez aqui? A gente manteve a put, aproximamos a trava até a gente obter o maior lucro possível, e o maior lucro ainda assim ficou ligeiramente abaixo dos 540 do Strangle. E olha só que ridículo ficou. Ficou nem uma região de lucro, né? Ficou uma espécie de calombo, um calombozinho aqui, ó. Uma região muito estreita de lucratividade. Então, a gente tinha antes um range no Strangle de 6,75. Esse range foi extremamente reduzido para 2,5. Ou seja, 63% a menos do Strangle para o J.D. Lisa e 170% a mais de range de lucratividade da J.D. Lisa para o Strangle. Muito incrível isso. Aí o que eu fiz aqui para dar mais uma chance para a J.D. Lisa? Eu aproximei os 2 strikes, trouxe para mais perto os 2 strikes, para a gente conseguir mais prêmio. Aí esse delta aqui ficou em volta de 24, não era mais delta 16. Esse delta aqui. O delta aqui agora foi para 20 e tantos, 24. Aí você vê que eu finalmente consegui chegar no valor do Strangle. Mas eu tive que aproximar os 2 strikes para conseguir obter isso. Então está aqui que é delta 24. E nós ainda temos muito poucos centavos, né? Então nós tínhamos lá 3 centavos somente na estrutura original. Quando a gente levou até a ATM, a gente chegou a 15, e aqui apenas conseguimos 7 centavos. E esses 7 centavos é o que vai proteger o lado da put. É o que vai proteger o lado da put. Ou seja, a sua put, ela não está só totalmente desprotegida, como você ainda aproximou mais ainda a put.
Então, a gente tinha o range originalmente de 6,75, e nesse aqui não vai ser tão ruim, mas ainda vai ser muito menor, menos 30% de range de máxima lucratividade. Quanto se for olhando, então, no sentido inverso, 42%. Quando, então, a gente vai fazer a conta estatística na ponta do lápis para ver se a mudança de estrutura altera a configuração, o que a gente conclui? O que eu fiz lá quando eu aproximei? O delta 16 estava aqui, ó, na 21,51. O que eu fiz? Eu puxei a put por um strike superior. Por um strike superior. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que quando estava no delta 16, a probabilidade dela ficar ITM estava 17,81. E quando nós subimos o strike para o 22,51, a nossa probabilidade ITM ficou em 28,48. Então, qual é a conta que a gente faz? O aumento, então, de risco foi 28,48 menos 17,81, que dá 10,67. Então, a gente, quando trouxe para mais perto a put, a gente aumentou o risco da nossa Jade Lisa em 10%. Aí o lado da call? O lado da call não faz muita diferença, porque está, de qualquer forma, ali travado. Então, a gente teve esse aumento de risco. E qual seria que haveria o ganho de risco se a gente travasse o nosso strangle? Então, o que é o nosso strangle? O nosso strangle, lá na parte da call, está ali no 28,26, que é o strike lá da nossa call, mas eu não consegui a foto do strike do pó, porque o strike do pó é muito pequeno. Mas isso é praticamente irrelevante. Quando você faz a conta, você pega aqui, então, a probabilidade ITM do strike da call e diminui da probabilidade de alcançar o pó. Você vê lá que isso aqui só acontece quando dobra, triplica de preço. Então, vai dar praticamente os 10%. Mas olha que interessante. A diminuição de risco que você tem travando a call para que ela se transforme, então, numa Jade Lizard, é menor do que o ganho que você tem de risco ao ser obrigado a subir o strike da put. Então, eu posso dizer que o Strangle e a Jade Lizard, né, o Strangle sólido, né, o travado, eles têm o mesmo perfil de risco para um dado mesmo prêmio máximo. Que incrível, hein? E você achando que a Jade Lisa era mais segura do que um Strangle. Mas você não viu nada ainda. Esse é só o primeiro dos argumentos. Quando você abre uma posição em um Strangle, e muita gente erradamente acha que o Strangle é para um mercado neutro, não é para o mercado neutro, porque você sabe ou você espera que o mercado ele vai ter uma direção. Só que simplesmente você não sabe qual é a direção. O mercado ele só pode ir para dois caminhos, ou ele cai ou ele sobe. Ele não foi feito para ficar parado, apesar de ser o que a gente gostaria. Né? Então, o que acontece quando o mercado cai? Quando o mercado cai, quem vai te salvar não é uma trava, porque a trava ela vai prejudicar a proteção, porque se você tivesse travado aqui na call, quando o mercado caiu, quem vai te defender é a call. Mas ela só te defende se ela não tiver travada. Aí sim ela vai te defender. Ela vai secar e o ganho que você tem aqui é o que vai te proteger quando ela começar a entrar aqui na parte da put. E a mesma coisa acontece quando o mercado sobe. Quando o mercado sobe, quem vai te proteger?
vai ser put, mas desde que ela não esteja travada. Então, essa que é a grande sacada, né? Porque normalmente as pessoas elas pensam dentro da caixinha, né? E qual é a caixinha delas? A caixinha delas é isso aqui. Elas acharam que quem tem que proteger ela é uma trava, mas isso aqui é pensar dentro da caixinha. A grande sacada dessa metodologia é entender que quem vai te proteger é a sua posição dual, do outro lado. E isso é difícil a gente demonstrar matematicamente, porque isso é muito dinâmico. Os manejos eles vão acontecendo de uma forma muito dinâmica. Tem vídeos aqui que eu demonstro isso até matematicamente, mas iria complicar muito o vídeo. Então, a partir do momento que o mercado vai indo para uma direção, você vai ganhando teta nessa outra direção, e não é só aquela posição inicial, porque isso aqui vai chegar a zero e você vai vendendo mais, você vai vendendo cada vez mais. Ainda bem que eu não precisei fazer teste psicotécnico aqui, né, para fazer para fazer aqui uma figura. Então, agora vamos ver isso, né, pela diferença da curva de payoff. Você não tem ideia do trabalho que deu fazer isso aqui. Então, a gente tem aqui o nosso strangle puro, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente trava no pó, é porque não está aparecendo, né? Está travado lá embaixo, está travado aqui embaixo, tá? Mas isso aqui não é importante. A gente vai comparar mesmo com a estrutura principal. Quando você faz, então, uma jade lisa, obedecendo os mesmos strikes, o que você obtém? Você obtém isso aqui. Um range de lucratividade muito, mas muito menor. Se você quiser manter esse mesmo range que está aqui. Quando, então, você resolve aproximar pelo menos o lado da call, né? Por que você aproxima o lado da call? Você aproxima porque não teria risco desse lado. Aí você aproxima o máximo. E mesmo aproximando o máximo, não alcança o lucro do strangle. Não alcança. E olha só como fica ridículo o platô de lucratividade. Fica ridículo. E quando entra aqui do lado, você não tem proteção nenhuma. Quando você, então, resolve aproximar os dois strikes para que, com isso, então, você consiga alcançar o strangle, você acaba ficando no range que é mais de 40% menor. Agora, a gente não pode deixar de lembrar que as probabilidades elas obedecem uma distribuição normal. Então, essa margem de segurança que você adquire aqui, ela é proporcionalmente muito maior, porque é muito difícil o trade atravessar isso aqui. Mas você tem 40% de gordura numa região muito mais difícil de ser alcançada. Então, a proteção não é 40% maior, é muito mais. Muito mais. Então, o que você ganha aqui, em toda essa área aqui, é muito maior do que a perda que você tem lá para baixo. Estatisticamente, para chegar aqui, é muito, muito raro, como a gente mostrou lá. É muito raro que aconteça. Vai ser muito menor do que toda a perda que você obtém, especialmente aqui do lado esquerdo. Muito interessante. Ora, então, se você então vender uma put, olha só a diferença de uma put para uma jade lisa, que é esse laranja aqui. Você ganha só um pouquinho menos. Só um pouquinho menos. Mas o que você tem de vantagem? Você tem todo o upside livre. Enquanto aqui, então, você está tendo limitação. Ora, então a questão não é nem mais comparar
Strangle com o Jade Lizard. É comparar vender uma put com uma Jade Lizard. Eu prefiro vender uma put. Eu prefiro. Olha o trabalho que você tem de ter que montar mais duas operações aqui. Eu prefiro fazer só uma operação. Hora do almoço lá, vou lá na hora do almoço e faço uma operação, acabou. Aí aqui não, você tem que montar mais duas. Pra quê, cara? Pra quê? Diferença irrisória, cara. Irrisória. Então, quais são as lições? As travas de crédito no mercado brasileiro têm se comprovado terem uma relação de risco-retorno negativa, devido ao maior sorriso de volatilidade. Logo, como a Jade Lisa contém uma trava de crédito, ela carrega um componente desfavorável para a sua estrutura, que no nosso mercado não funciona. O estrangle sólido da Jade Lisa tem o mesmo nível de risco para um dado prêmio inicial. Em outras palavras, o que se ganha na segurança pela neutralização do risco do upside, ou seja, do lado da subida da call, é da mesma ordem de grandeza do risco advindo do aumento do strike da put vendida. Como eu falei, a gente foi obrigado a estreitar o strike da Jade Lisa para ela nos dar o mesmo prêmio. Só que esse empurrão que a gente deu na put, ele é equivalente ao travamento que você fez da Jade Lisa. Só que não é só isso. O strangle sólido tem seu risco distribuído de forma equivalente nos dois lados. Enquanto na Jade Lisa o risco está aumentado e concentrado todo do lado da put. Então você cria um risco violentíssimo do lado da put e você não tem a call para te proteger, cara. É bizarro isso, né? Para quem conhece, quem sabe fazer a operação, vê claramente isso. Essa análise estática não considera os possíveis manejos, pois em quedas a ponta vendida da call desidrata e permite defender a put vendida, agravando a maior exposição a quedas da JL. Então, a Jade Lisa já está mais exposta do lado da put e você não tem nada para proteger ela que vem do outro lado. Apesar de conterem o mesmo risco, o range de prêmio máximo é 42 menor na JL. Mesmo que você considerasse, elas têm o mesmo perfil de risco, mas o lucro da Jade Lisa é muito menor, quase metade, tendo, portanto, o estrangle sólido maior potencial de lucratividade. Que coisa, hein? Assim, a segurança obtida no upside não compensa o maior risco do downside, em conjunto com o menor range de lucratividade. Então, será que vale a pena você fazer uma Jade Lisa? Qual é a resposta? Acho que já deu para deduzir. A resposta é não. Se a preocupação é não perder na alta, ora, é melhor então vender uma put, já que você obtém 91% do prêmio de uma Jade Lisa, mas com upside de lucratividade infinito e com menos trabalho. Tá? É por isso que eu nunca fiz um vídeo sobre Jade Lisa. Eu fiz até sobre vender uma put, mas não de vender uma Jade Lisa. Tá? E todo esse racional é o mesmo para o reverse, né? Que é a Jade Lisa do outro lado também. É a mesma coisa. Tá? Então, eu espero que tenha finalmente comprovado aqui que, primeiro, que a nossa estrutura não é uma Jade Lisa, e segundo, que a Jade Lisa não compensa, pelo menos no nosso mercado brasileiro, que é algo que eu já tinha observado isso na prática, né? Quem opera sabe disso. Tá bom, gente? Então, mais uma luz aí que a gente traz aí para as negociações de opções dentro da escola americana. E, claro, o mínimo que merece esse vídeo é o seu like, é o seu comentário, é o seu apoio. Se você não entendeu alguma coisa, coloque lá a sua dúvida, né? E venha fazer parte do nosso Telegram. Está aí o QR Code na tela, basta você apontar a câmera
Você também já pode assinar o Vendaval, que é o sistema aí que veio para revolucionar a venda de volatilidade de opções dentro do nosso mercado. E se você ainda não colocou o seu nome na fila de espera, não deixe de colocar aqui na descrição do vídeo, lá no link Pegando na Mão Online. Que interessante, né? Mais um passo adiante dado. Então, vocês vão estar sempre percebendo que todos os vídeos que eu trago não são vídeos soltos, são vídeos que estão inseridos dentro de uma metodologia que é muito consistente, que ela tem início, meio e fim. Eu nunca vou estar falando nada aqui no decorrer dos vídeos que seja incoerente ou que não tenha a ver com algo que eu já disse antes. Então, todo vídeo que eu trago, ele reforça, ele corrobora, ele esclarece, ele reforça. É assim que é uma metodologia que tem consistência, que tem coerência, né? que consegue agradar a sua intelectualidade, né? Que faz sentido para você. E é claro, e é por isso que é a solidez da ciência, com toda a sua matemática e lógica a seu favor. Tá bom, gente? Enorme prazer mais uma vez ter estado com vocês e nos vemos já no Telegram e no próximo vídeo.